Repórter Alessandro Guerra, nós estamos com o médico Dr. Jean, que recentemente foi acometido pelo coronavírus e está em recuperação. Dr. Jean, inicialmente, gostaríamos de saber como o senhor está, qual é o seu estado de saúde nesse momento. A nossa condição de saúde hoje é de um paciente em recuperação. Eu tive mais de 50% dos pulmões comprometidos, né? E a recuperação é lenta, é uma recuperação devagar. Nós ainda temos algumas limitações respiratórias, mas nós estamos em fase de recuperação e eu diria até que uma recuperação satisfatória sob o ponto de vista médico, né? Como se deu o contágio e como foi para o senhor passar por esse tratamento? O fato de ser médico se tornou mais fácil essa situação? O meu contágio, eu manifestei os primeiros sintomas no dia 18 de novembro. Então, isso foi numa quarta-feira. E considerando o período de incubação da doença, eu devo ter me contaminado no final de semana, da semana anterior a essa quarta-feira. Então, coincide exatamente com o período eleitoral. Então, eu devo ter me contaminado entre o dia 13 até o dia 15 de novembro. Quando eu comecei os primeiros sintomas, automaticamente eu já me afastei de toda e qualquer atividade profissional. Aguardei 48 horas e já procurei fazer o teste, né, que foi confirmado e que deu positivo. O fato de ser médico, eu não sei se ajuda ou se atrapalha. Talvez ajude pelo fato da gente ter um diagnóstico mais precoce pela nossa própria desconfiança. Mas para mim não teve dificuldade, porque quando eu precisei de cuidados médicos, eu não tive dificuldade em mudar de posição, em deixar de ser o médico e passar a ser o paciente. Mas às vezes isso atrapalha, né? Porque o médico, quando adoece, ele às vezes continua querendo ser médico e aí às vezes complica, né? O médico ele aceita mais fácil ou em primeiro momento ele tem um negacionismo da doença, talvez por ter esse diagnóstico e esses cuidados, em primeiro momento ficar mais recuado e não querer aceitar? Existem os dois lados. Para mim não foi difícil eu aceitar e seguir as recomendações, mesmo aqui. Eu, embora sendo médico e tivesse as minhas sugestões, eu fui acompanhado por 2 colegas e eu segui rigorosamente o que eles me orientavam a fazer. Lá em Teresina, da mesma forma, eu não tive dificuldade nenhuma em me submeter ao tratamento que foi orientado e imposto. Eu não tive dificuldade nenhuma em seguir as orientações, como eu não estou tendo dificuldade em seguir as orientações médicas até hoje. Inclusive, agora no mês de janeiro, eu tenho que retornar para fazer uma nova reavaliação médica. Agora, eu vi colegas que perderam a vida exatamente porque não aceitaram o tratamento. Inclusive, quando eu estava internado lá em Teresina, eu vi um colega de 34 anos, médico de 34 anos, com o pulmão bem mais comprometido do que o meu, em que ele não aderiu bem ao tratamento, ele acabou falecendo. Um jovem, 34 anos, sem comorbidades, mas acabou falecendo. Então tem os dois lados. Tem o médico que não tem dificuldade nenhuma de mudar de posição, e ele até se torna um bom paciente, mas tem aquele médico que mesmo doente continua querendo ser médico e ele dificulta o tratamento, né? Doutor Jean, a gente sabe que em relação a essa pandemia tudo era muito imprevisível, na verdade ainda é. Mesmo com os cuidados que o senhor vinha tomando, o senhor esperava que fosse ser acometido, talvez tão cedo ou não, por essa doença? Na verdade, para nós que trabalhamos na área da saúde, não ser contaminado é uma expectativa que a gente não alimenta muito, né? E eu sempre disse, uma hora eu vou me contaminar. Então, uma hora eu vou encontrar com a doença, eu vou encontrar com o vírus. E para nós que trabalhamos na área de saúde, que temos contato com muitos pacientes, alguns que a gente sabe, outros que a gente nem sabe que tem a infecção, então
essa contaminação, ela é quase que uma certeza, né? O que a gente tem, o que a gente faz é tomar todos os cuidados necessários, com o uso de EPIs, de máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel. Mas a gente sabe que uma hora a guarda baixa. E na hora que a guarda baixa um pouquinho, a gente pode, às vezes, um descuido, ele pode ser fatal. Então, assim, para nós da área da saúde, nos encontrarmos com a Covid-19 é quase que uma certeza, né? Eu tinha essa certeza. Desde que começou, eu tive muito medo no início, no princípio, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de atender meus pacientes. Quando eu vi os primeiros pacientes chegarem no meu consultório com suspeita, e eu fazia os exames e confirmar, aquilo me deu um frio na espinha, né? Mas eu nunca deixei de trabalhar, mas sabendo que a minha hora de encontrar com o problema chegaria como chegou, né? O que a gente torce é para que a gente, quando tiver esse encontro, que a gente tenha um encontro menos doloroso, né? Tenha uma evolução menos grave e que a gente possa passar bem, como muitos colegas passaram bem, mas infelizmente muitos passaram mal e até morreram, né? A internação em Teresina lhe causou algum medo de que pudesse agravar o quadro? Na verdade, os primeiros 5 dias de internação foram muito tensos, né? Eu tive uma evolução ruim, né? Eu tive um quadro que não tinha uma boa resposta ao tratamento. Eu saí do oxigênio, voltei ao oxigênio, mas assim, eu fui muito bem conduzido, mas o medo é humano, né? E eu tive receio realmente, tive medo de ir para o tubo, né? De ser entubado. Eu tive esse receio de evoluir para outras formas de ventilação, outras formas de oxigenação e até mesmo tubo. Então, quando a gente passa a ter o comprometimento pulmonar, você tem que levar isso em consideração, né? Você tem que se preparar psicologicamente para isso, porque isso pode acontecer. No entanto, depois do 5º dia, minha evolução foi boa, eu reagi bem e comecei a ter uma melhora boa, e isso me garantiu uma alta hospitalar sem chegar a esse extremo de ir para a UTI ou ser entubado, né? Que tipo de sequelas essa doença deixa? A gente vê hoje muitos relatos de pacientes e nada melhor do que o senhor hoje, como paciente e como médico, para explicar isso. Quando se fala em cura da doença, essa cura é definitiva? Fica algum sintoma, algumas sequelas e por quanto tempo isso pode perdurar? Então, as sequelas existem. Eu passei daquele momento mais agudo, os primeiros 15 dias eu venci. Eu fui sair do hospital, eu já estava com muito mais de 15 dias de doença, mas esse período, que é o período crítico, digamos assim, eu passei por ele, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, nós temos que torcer para que o pulmão recupere bem e não fique fibrose pulmonar, né? A fibrose pulmonar é uma cicatrização anômala do pulmão. E o pulmão fibrótico, ele é um pulmão que não tem elasticidade. Então, a fibrose pulmonar é uma das sequelas que ela pode deixar. Ficaria aí, no caso, com um déficit respiratório permanente, contínuo, direto. O que nós temos visto, e isso eu tenho visto com muita frequência, relatos de casos, é de problemas de oclusão vascular. Então, pessoas que tiveram Covid há um mês e meio, e estão morrendo de infarto, estão tendo derrame, estão tendo trombose. Pessoas que saem do hospital com a plaquinha de venci o Covid e depois voltam com embolia pulmonar. Aqui mesmo na cidade de Formosa, o prefeito eleito, ele saiu do hospital, ele teve Covid, saiu do hospital e teve um quadro gravíssimo de embolia pulmonar e voltou para o hospital. Ou seja, a gente tem muitos pacientes que saem dessa fase como curados e voltam com uma complicação da doença. É tanto que hoje eu ainda estou fazendo uso de
bloqueador de canal de cálcio, é um tipo de medicamento que ele vai fazer uma dilatação das artérias coronarianas, que é para proteger o coração. Eu ainda estou fazendo uso de uma bombinha de corticoide, que é para ajudar a dilatação do pulmão. Eu ainda hoje uso um aparelhinho para fazer fisioterapia respiratória. Eu fiz 15 dias de fisioterapia respiratória, que é para expandir o pulmão. Eu ainda hoje uso um anticoagulante, que é para afinar o sangue e evitar uma trombose ou embolia pulmonar, sem data marcada para suspender. Enfim, é uma doença que tem essa fase aguda em que ela mata, mas ela tem as complicações que pode matar depois dessa fase aguda. Então, é uma doença muito complexa, e a gente com certeza ainda tem muito a aprender sobre ela. Aqui no município de Corrente nós tivemos a perda de 2 médicos, inclusive o Dr. Walter, que conviveu por muitos anos com o senhor e mantém também a amizade. Como foi para o senhor receber a notícia da morte desse profissional? No momento em que eu recebi a notícia do falecimento de Walter, foi por volta de 3 horas da madrugada, porque com o problema a gente é recomendado ficar muito de repouso, não pode andar muito, não pode falar muito, até o telefone eu nem falava, mas era por mensagem. Então, eu acompanhando sempre por meio do filho, o quadro, depois que eu saí do hospital, o momento em que ele foi para a UTI, o momento em que ele... eu falei com um amigo que trabalhava na UTI, que tinha estado com ele no dia anterior, e ele me falou a respeito do quadro dele, um quadro realmente grave. Bom, o certo é que eu soube exatamente o momento em que ele foi entubado, e eu dormi. E quando acordei, por volta de 3 horas da madrugada, já foi com a notícia que o filho tinha me mandado do falecimento dele. Para mim foi uma tristeza muito grande, né? Naquele momento eu fiquei assim parado e eu chorei muito. Passei o dia seguinte assim, aqueles momentos assim de esquecimento, mas quando lembrava, não tinha jeito. O Walter foi um grande parceiro. Quando eu cheguei aqui em Corrente, recém-formado, foi um cara que me recebeu assim da melhor maneira possível. Foi um professor aqui, nas cirurgias, me deu assim muita abertura, me instruiu, me orientou, me ensinou, né? Eu sempre digo que quando eu cheguei em Belo Horizonte para fazer a minha residência médica em cirurgia geral, eu já cheguei com muita coisa, muita bagagem, muita coisa sendo feita. Já cheguei numa condição entre os residentes bem adiantada, graças a ele. Então foi um cara assim que não foi apenas um colega médico, foi um cara a quem eu sempre falei no meio nosso, no meio médico, a quem eu devia muitos favores, a quem tinha uma gratidão muito grande. Então, assim, foi uma notícia muito ruim, eu senti muito a perda dele, né? E é tanto que, assim, hoje eu estou aqui, graças a Deus, em recuperação, mas assim, eu ainda não caiu bem a ficha, né? Eu acho que qualquer hora a gente vai se encontrar aí pela rua, eu passo ali no comércio onde ele sempre estava no fim de tarde, eu acho que eu vou encontrá-lo, mas é o tempo que vai dando condições a gente de superar essa perda e de realmente a ficha cair, de que realmente nós não vivemos mais na mesma dimensão, ele foi e eu fiquei, como o outro colega também, o Arthur, foi. Então,
foi uma notícia muito pesada e muito difícil da gente assimilar a perda dele. E eu acho que a cidade inteira, né? Porque Walter fez história aqui. Como médico, ele fez história aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei, ele já veio trazendo consigo um conhecimento e fazendo coisas que antes ninguém jamais tinha feito. E nós temos aqui uma coleção de coisas inéditas. Se a gente for olhar o que a gente fez, eu mais ele aqui, muitas primeiras cirurgias da história de Corrente foi feita por ele e por mim e por ele. Uhum. Então, foi um grande parceiro que, infelizmente, essa doença nos tirou. O senhor hoje já está retornando às suas atividades normais. Passado por isso, ficou algum receio, algum trauma de retornar a uma clínica, de retornar a um hospital, em meio a essa pandemia, ou para o senhor o fato de ter contraído a doença lhe fortaleceu? Não, não ficou trauma, não. Eu sempre, quando estava no hospital, o que eu falava era que o meu maior sonho era poder me recuperar logo e voltar e ajudar. Então, assim, hoje eu sou muito mais preparado para ajudar, principalmente para pacientes nessa área, porque eu aprendi com a minha própria experiência, né? É uma doença estranha porque ela mexe também com um setor do ser humano que é muito sensível, que é o psicológico, né? Graças a Deus, o meu psicológico ele não foi afetado. Eu me mantive o tempo todo firme, convicto, independente do resultado, mas eu me mantive bem convicto de que ou perdendo ou ganhando eu tinha que ficar firme, eu precisava estar bem e procurei fazer isso da melhor maneira possível, mas não ficou trauma não. Hoje eu estou retornando às minhas atividades de forma muito cautelosa, devagar, seguindo as recomendações que foram repassadas, dentro dos meus limites. E assim, não tenho nenhum receio, mesmo com a especulação de que a imunidade não é definitiva e que eu posso contrair isso novamente. Não, uma das coisas que eu não fui abalado em meio a esse problema foi a minha fé. Então, seja o que for, eu entendo a minha profissão como um ministério. E como ministério eu tenho que exercer da melhor maneira possível, aconteça o que acontecer. E uma das coisas que eu sempre disse, por onde eu passei, foi que morrer no campo de batalha para mim é honra. Então, não, eu sou um cara renovado, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. E eu, de alguma forma, tenho que servir a humanidade com o meu conhecimento, com a minha experiência. E eu tenho que encarar isso, assim, de peito, de nariz empinado, de olhos para os céus e com muito otimismo, e de peito erguido. Então eu tenho que continuar isso aí. Isso é o ministério que Deus me deu e eu tenho que seguir isso da melhor maneira possível. O que eu tenho vontade mesmo é de voltar à minha vida normal e trabalhar como eu sempre trabalhei. Doutor Jean, diante de tudo isso, qual a lição que o senhor tira em ter passado por essa situação e qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que perderam seus entes queridos, que estão contaminadas nesse momento ou que serão contaminadas por essa doença? Ontem eu comentava sobre, no momento em que eu estive no hospital, em nenhum momento eu quis ser meu médico. Eu não perdi tempo com isso, porque eu já estava lá sendo assistido por médicos, então eu não perdi tempo em ser médico. Eu aproveitei o meu tempo vazio para descansar e para ocupar a minha mente e o meu coração com outras coisas que são importantes para o ser humano. Eu me lembro que
num dia do meu aniversário, que eu estava internado, foi um dia tenso, porque eu acordei me sentindo muito bem e tudo que colocaram em mim dizia que eu estava pior. Colocava o oxímetro e disse que minha saturação estava ruim. Fizeram a gasometria deu ruim. Então, assim, foi um dia assim, de muito conflito, porque eu estava me sentindo bem e os recursos tecnológicos disseram que eu estava muito mal. Então, foi um dia ruim. Então, nesse dia, mais do que nunca, eu tive a necessidade de me desligar da ciência. De me desligar da ciência e me ocupar com outras coisas para salvar, cuidar bem do meu psicológico, da minha fé, da minha esperança. Então, para aqueles que estão passando pelo problema, o conselho que eu dou é o que serviu para mim. Aconteça o que acontecer, não se desespere. Não perca nem a fé e nem a esperança. Se encha disso. E para aqueles que nunca passaram por isso, o que eu posso dizer é: não menospreze a doença. Engraçado é que esse vírus parece que ele tem ouvidos e inteligência. As pessoas que mais desafiaram foram as pessoas que mais morreram. Então, se você nunca passou, se cuide. Siga as recomendações. E para você que está passando, preserve a sua alma. Preserve o seu emocional. Preserve a fé em Deus. E preserve a esperança. Aconteça o que acontecer, não deixe que isso se acabe dentro de você. Eu vi durante a minha internação pessoas que desistiram, porque simplesmente pararam de lutar, perderam a fé, perderam a esperança e se entregaram. E assim, existe uma relação muito estreita entre o nosso sistema imunológico e o nosso psicológico. Então, no momento em que você emocionalmente está bem, você reage melhor. Então, eu acho que a parte de cada doente, quando está com essa doença, é fazer a sua parte. E a sua parte é cuidar bem do seu emocional, cuidar bem do seu psicológico. E as duas coisas, como diz a Bíblia, né? Paulo, ele falava numa carta bonita que ele encerrava essa carta em que ele falava de um dos maiores dons, que era o amor. Ele dizia: e por fim fica a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Então a gente não pode esquecer dessa essência. A gente tem que preservar a fé, a gente tem que preservar a esperança, e o amor não pode deixar nunca de existir na vida da gente. Então, eu costumo dizer que em tempos de pandemia, e esse recado é para a humanidade, em tempos de pandemia, a gente tem que andar com a vida muito bem ajustada. A gente tem que estar com a vida em ordem. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia que o profeta Isaías, ele foi dar um recado a um rei chamado Uzias, que estava doente. E as palavras do profeta foram muito duras. Ele disse: assim diz o Senhor, ajeita a tua casa porque você vai morrer. Então, nós estamos vivendo um tempo parecido em que nós temos que ajeitar a nossa casa, nós temos que estar com a vida em ordem. E a vida em ordem que eu falo não é a vida financeira, não é a vida emocional, a vida pessoal. Nós temos que estar com a vida em ordem. Eu vejo essa doença como a mesma condição da gente ir numa estrada dirigindo um carro e de repente a gente se depara com a curva muito fechada. Se você vai com o carro bem dominado, bem governado, bem posicionado, se você tem domínio sobre o carro, você tem grande chance de fazer essa curva e sair do outro lado da estrada com vida. Mas se você entrar nessa curva, que é essa doença,
com o carro desgovernado, você vai tombar no meio da curva e você vai perder a vida. Então é preciso a gente estar com a vida organizada, com a casa organizada. Então você se cuide, você preste atenção à sua vida, viva bem, seja feliz, aproveite bem a vida, mas de forma responsável, não corra riscos, porque quando a gente encontra com ela, a gente precisa estar com a vida bem organizada para que o emocional da gente consiga sobreviver e dar a gente ânimo para lutar contra ela. Doutor Jean, agradeço o senhor por ter nos recebido aqui em sua residência. Desejamos uma pronta recuperação e boa sorte na sua vida, né? Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Quando você me mandou a mensagem, eu ainda estava em Teresina, né? Mas para esse tipo de trabalho e de orientação eu faço com muito prazer, porque o intuito é ajudar. Talvez isso seja importante para muitas pessoas que estão passando, ou talvez isso seja importante para fazer muitas pessoas repensarem a sua maneira de ser feliz. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo e me abrindo, né, para falar de um tema tão complicado, mas tão presente em nossas vidas, né?